Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos um episódio plantão de A Fazenda 14 que tivemos a desistência, a arregação, arregou, Deolane Bezerra está fora da Fazenda. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. No último episódio, a gente tinha parado com a Babi indo pro rancho. A Babi, ela foi pro rancho e nesses dias do rancho, ela chamou o André e o Irã pra ir pro rancho também, pra fazer uma visita pra ela, que era o combinado já. Já estava combinado já com o público já essa visita já. Daí visitaram Certo. lá e quando eles voltaram não puderam contar pro Pelé sobre isso. Senão ia os três pra uma roça rápida Roça e relâmpago, né? daí não puderam contar pro Pelé. Não contaram pro Pelé e ficou por isso mesmo. Depois disso, aí Mas isso rodou a sexta-feira, normal, sim, todo mundo virou à noite, isso elas continuaram falando muito mal da Babi, a Babi assistindo tudo, desde a festa que ela estava vendo tudo, né? Ah, sim, eles falando mal, falando um monte dela e ela respondendo. Então, ela no rancho foi bem assim interativa, né? Tudo que ela sim, escutava, ela respondia. Ela dava a opinião dela, falava não foi sim, isso. Então, foi bem assim interessante ela no rancho, né? Que a sim, gente achava então, que podia não dar em muita coisa, mas deu bastante conteúdo, né? sim, Ela estava então, muito feliz, agradeceu muito. Na festa também aproveitou bastante, dançou muito na festa, né? E, sim, e aí, quando virou sábado, eles pediram para ela se preparar, né? Que sim, ela voltaria para casa, para ela, e no pra ela se arrumar. sábado, e no sábado a Babi ela foi liberada meio-dia, em ponto ela foi liberada meio-dia pra subir lá pra sede lá. Não tocaram, só falaram só pra eles entrarem dentro da sede só isso, Isso. não chamaram todo mundo pro sofá, todo mundo ficou cada um em um canto, a Deolane estava no sofá dormindo, como sempre, né? O conteúdo da Deolane é É, dormir no sofá. o sofá E era o lugar, né, preferido dela, sim, né? e os outros estavam dormindo. Quem estava acordado era o André e o Irã, apenas eles estavam acordados naquele momento. Certo. O Quando Pelé a. dormindo, o resto todo mundo no Sim, quarto. é. E quando a Babi voltou para a sede, dela já voltou já cantando já um louvor já, que era o louvor que a Moranguinho já tinha já ensaiado já com as É. outras sobre a roça. Elas Então, cantaram na roça, né? sim, elas cantaram na roça. Então a Babi, Comemoraram muito a Babi assistindo tudo, né? sim, a Babi então usou isso daí, né, para mostrar para eles que a verdade só tem uma só, né? E É. Não, quando mas o tombo foi muito grande, sim, né? Nossa, a Deolane se fingiu de sofá ali, se sim, cobriu, tomou um susto primeiro, aí depois ela pegou e começou a disfarçar, né? Só, aí isso. ficou de olho fechado, fingindo que estava dormindo ali, mas ela estava escutando tudo, né? E já Ela, no e também no quarto também a Pétala e a Bia que tava lá no quarto lá, tava com a Moranguinho também. Nossa, falaram um monte de coisa. nossa, Falaram ela, lá não é possível, não é que seria. possível. Começaram a falar que era manipulação, que é um absurdo isso, porque falta uma semana para acabar o É, as reality, achas falsas. é um É, absurdo. E falaram lá que só não pede para desistir porque já tá acabando já, que perdeu o tesão no jogo, que não é. aguenta mais. Elas ficaram arrasadas, né? E a Foi. Deolane, que é a chefe, né?
lá no sofá, escutando as conversas da Babi, contando tudo para eles, lá para o Pelé, principalmente, que o Pelé era o único que não sabia, né? É, E, e eles contando que o rancho deles foi lá fazer uma visita para a Babi, que eles podiam isso. contar, né? E ela E escutando sabe, tudo. e outra coisa, no quarto já começou já o questionamento sobre o programa já, porque a Moranguinho levantou a pauta assim, lá fora lá eu vou ver mesmo se eles avisaram pro público que ia ser roça É. falsa. Nossa, que absurdo, né? Meu E, Deus. A que pô, ponto que a pessoa chega, né? A Morango, é, a Morango, além dela se anular, ela cegou, né? sim, Cegou, bonito. Nossa, pelo amor de Deus, foi acho que uma das piores, porque ela se mostrou que ela ia ser uma tremenda de uma jogadora. A gente achava que ela ia ser planta, né? sim, Depois ela parecia que ia jogar muito, né? Só que depois ela se encostou e se anulou, né? Então, é, assim, essa perspectiva das pessoas acharem que se encostando na Deolane, elas iriam levar alguma vantagem, elas não ganhariam o programa, isso elas já sabiam. Mas, poxa, isso é você aceitar uma derrota, né? Por sim. conta de interesse. Entrou no programa para quê? É um programa É. de. É um jogo. Você vai A, entrar Mo- no jogo para quê? Para jogar toalha já? a moranguinho, ela só serviu só pra uma coisa só nessa fazenda só, Passa que vergonha, né? foi, que f- também, mas foi também pra mostrar que o Creu não mentiu sobre ela, que o Creu realmente estava com razão sobre ela. Não, o que o Creus falou dela, ele não falou nada. Nós estamos Sim, analisando, se ela tem algum outro problema que a gente não sabe, é pior ainda, porque a gente está falando do jogo dela que foi mas, péssimo, mas péssimo. A o Creu, estratégia dela foi uma estratégia daquele tipo kamikaze, sim, né? mas na Ela hora, percebeu, a Morango percebeu que ela estava numa barca furada, porque sim, algumas vezes ela tentou saltar. Mas ela sim. regou, ela regou. Mas Por quê? quando o que eu tava puxando era que no paiol, naquela época, lá no começo, lá bem no Sim. começo, o Creu tava lá e o Creu falava no paiol lá que a moranguinha ela distorcia as coisas, que a moranguinho ela acabava criando situações que não existiam. Isso daí a gente viu. E ele comentou enquanto ele estava lá confinado, né, Sim, esperando, né? Agora, tinha mais coisas que ele não, ele deu a entender que tinha coisas piores que ele não contou, né? é, Mas que nem a gente teve a oportunidade de constatar realmente uma parte do que ele falou, né? Agora, sim, é, engraçado, a gente imaginando agora o que seria se entrasse Baronesa, né? E se também tivesse entrado com as expulsões, ele tivesse sim. jogado mais dois do Paiol, ia ser um pouco diferente o jogo, né? Se a Bia não tivesse entrado, ia ser diferente, mas ia. É. É que, por exemplo, nós tivemos, como a gente já comentou, a gente teve participante que não jogou. Fez um jogo paralelo aí da Deulane, da chefona, aí formaram a Deulândia. Depois, por incrível que pareça, eles se gabam tanto que saiu muita gente do grupo B, só que saiu um monte de gente deles também no grupo A, né? Sim, Então, assim, eles não enxergaram que eles também foram saindo, o público foi tirando, né? E, sim, e quem tira é o público, não adianta ficar falando nada por causa disso, porque se eu fosse com tal, se fosse com quem. O público vai tirar. A oportunidade que ele tiver, ele tira. Se tiver um pior exatamente. que o outro, sai um na frente e depois sai o outro. É, Agora, agora, eu não sei de onde eles tiraram esse ego que virou um planejamento de acabar com o programa. Essa é isso. a verdade, porque eles E, tentaram de tudo, né? Tudo. sim, e olha, quando a Babi voltou, o grupo A começou a recalcular a rota, e daí o grupo A teve uma conversa que eu vi que o grupo A falou assim, eu não lembro agora quem que tava falando isso, mas falou mais ou menos tipo, o que me alivia é que eu não falei mal da Babi.
Sendo que quando voltou a Pétala e a Deolane lá da roça, Nossa! o que que elas falaram? Enfia a estatística no cu. Falaram isso. E outra, Falaram. 24 horas elas falaram, desde quando a Babi saiu, até pouco antes da Babi voltar, elas estavam se vangloriando de terem jogado a mulher para fora, que ela era sem sal, que ela era uma sonsa, uma falsa, e começaram a falar mal dela o tempo todo, ela escutando. E o Sim, pior, depois ainda falaram, que acho que foi a mesma pessoa, pode ter sido até a Deolane, que falou que ainda bem que a gente não comemorou muito. Gente, e então nós estamos no metaverso, a gente viu elas me comemorando dia e noite, na festa, não, elas aproveitaram a festa para continuar falando mal da Babi. Quer sim, dizer, se a Babi estivesse fora, ela ia assistir, mas ela assistiu de camarote, né? sim, falam tanto em reality shows, participantes de reality show, falam tanto que o editor ele consegue criar uma narrativa. Só que o É, editor não consegue colocar a palavra na boca de alguém, né? Não é consegue verdade, fazer isso. E ainda mais no ao vivo ainda, não consegue editar o bagulho ao vivo. é Então, verdade. Eles editam e, na verdade, fica muita coisa de fora, né? E sim, assim, eles aproveitam e tiram uma frase. Muitas vezes, eles beneficiam a pessoa até de não pôr a frase da sim, pessoa, né? E a pessoa só enxerga. Olha, a pergunta da Morango, a gente vai chegando nesse, desenrolando esse novelo aí, mas, por exemplo, elas ficaram tão mal quando a Babi voltou e ainda tentando fingir que não estavam mal, que depois elas fizeram a mesma coisa que elas costumam fazer, descredibilizar todo o programa, a sim, emissora, porque, por exemplo, falhas tem, eles conseguem mexer no jogo, conseguem, porque a gente sim. sabe, é um programa. Isso aí é tipo uma obra aberta. É igual uma É, novela de obra aberta, que o autor ele pode mexer. sim, Esse reality, eles mexem no reality porque eles que têm o comando. E eles têm, sim, as dinâmicas permitem que eles façam o que eles quiserem. Tanto que eles sim. colocam na dinâmica para eles se pegarem, quando as pessoas querem sabonetar, tanto que eles colocam os poderes ali, que eles Eles querem colocar aqueles escolhem, poderes, né? sim, Agora, a Morango é chegar ao ponto de questionar uma coisa que é básica, de uma sim, saída de uma participante, você chegar e desconfiar que tem uma teoria isso, da conspiração. Quem são essas pessoas que se acham o sim. centro das atenções? Das E atenções. outra coisa É também muito ego, que, né? Muito ego. outra coisa também que a gente tem que puxar também disso daí é a Moranguinho e as demais começaram a descredibilizar o programa, começaram a falar mal do programa, começaram a questionar se era manipulado ou não. Só que em nenhum, eu posso estar muito enganado. Eu posso estar muito enganado. Mas eu assisto o Play Plus e eu tenho certeza absoluta que eu não vi Moranguinho, Bia, Pétala, Deolane falar um A sobre a roça que saiu dois. Eu não Pois é. ouvi. Eu não ouvi. Elas Nossa, comemoraram, porque ficaram tirando sarro da Débora, né? ó, eu também assisto Play Plus também, e você também assiste também. Em algum momento, elas falaram assim, e foi manipulado porque a Deolane pediu pro Chay sair, e o Chay saiu. Não falaram É, nada. é. Ela, Ah, elas se gabaram que ele saiu por causa que ela pediu. Isso elas sim, falaram, né? E, sim, inclusive, é uma coisa que a gente não tinha. A gente não sabe nem se é verdade, né? A quem é. falou isso foi a própria Deolane, saiu da boca dela isso, Que ela foi né? pedir pro Chay ser E expulso. que depois a Débora ainda discutiu com ela em várias dinâmicas, informação de roça. A Débora Sim. jogou na cara dela várias vezes isso que ela falou, e ela E a, tentou desconversar, né? sim, e Agora, A Deolane, ela agora, tinha eu, falado. eu acho, eu acho que isso tudo foi uma trama, porque, por exemplo, é, ela não tem poder de pedir para uma pessoa sair, né? Na verdade, Sim, eles aproveitaram aquela confusão generalizada,
que eu sim, acho que eles deveriam ter expulsado o Vini, é. né? E Porque outra coisa, ele que começou todo o problema, eles acabaram expulsando dois para não dar confusão, e eles só ficaram quietos porque os dois saíram. Se o Chay tivesse ficado, eles tinham depredado a fazenda. sim, E e aí, eu, como que ia resolver, né? sim, Entendeu? Eu acho que foi a Record, eu acho que várias vezes nessa temporada, eles tiveram crises aí, tiveram que sim, gerenciar várias crises, inclusive essa da briga e do Thiago sim, com o Chay, aqueles ninja que chegaram depois, sabe? sim. Então, E assim, outra, ficou feio, ficou muito feio. E isso daí tudo deu voz para essa turma que estava mandando no programa. sim. E outra Como quem coisa, diz, ela gritou, comemorou que o Chay saiu, eles até sentiram muito pouco a saída do Thiago, porque sim. eles estavam comemorando a saída do Chay. A Deolane, ela não falou nada sobre manipulação, sendo que ela, segundo o jornalista Erlan, ela tinha um contrato diferenciado dos outros participantes que prometia ela estar na final. Foi Então, dito. Ela tinha. então, essas coisas a gente escutou muito, mas são coisas que a gente nem tem como saber, porque não se tornou público nenhum documento. Então, uma vez que você não viu o documento, é a palavra de uma pessoa que jogou, né? Sim, E eu acho que ela se vangloriou de várias coisas aí dentro. Ela achou realmente que o programa era dela, e ela achou que sim, ela podia tudo, e ela convenceu um monte de gente, uns baba-ovo que se grudaram, colaram nela, vários colaram nela por interesse. Por quê? Na verdade, essas pessoas, a maioria não se suporta, né? sim, Então, principalmente no início, ninguém se conhece. Então, o que que vai acontecendo? Vai colando, né? Ah, essa fortaleza, grita, manda chuva, como fala, começou a liderar da ordens, e gente obedecendo, gente, né, levantando. O que que aconteceu? Colaram nela, né? sim. E outra, ela prometia muita coisa, isso ficou claro, porque ela falava, não, lá fora eu faço isso, prometendo rios e fundos para as pessoas, O né? que, Então, tantas vezes que lá dentro do reality lá, tantas vezes que ela não ameaçou alguém lá dentro lá ah, e não teve punição, não teve nada. é, Ela falando diversas vezes para vários participantes lá, falando, lá fora eu te pego, lá fora a gente vai ver, lá fora a gente conversa. mas... E você viu que quando o participante ia reclamar, eles falavam, não, mas ela não agrediu. É, Porque o Chay mesmo, eu lembro que com a história do Lucas lá, o Chay foi reclamar e ele falou assim, ele não foi agressão. Então, veja, foi uma passação de vergonha tão grande que deu brigas e tretas e fora do reality, sim, e eu para ver acho o tipo de pessoa que entrou. Eles não brigaram só lá dentro, depredaram, quiseram quebrar tudo. Não, eles também tiveram confusões aqui fora, sim. né? E Então eu, é bem complicado. E eu acho completamente justo, eu acho bem feito o Carelli passar por todo esse estresse agora, porque ele que deixou criar asas nesse pessoal, deixou acontecer, deixou ver até onde vai e chegou É, nesse ponto. Se tivesse já falado já desde o começo, já tivesse cortado a asinha já desse pessoal, já principalmente da Deolane, não estaria é. esse caos. Não estaria esse Não, caos. e tem outra. Se eles têm poder, têm condições de mexer em várias coisas no programa, uma das coisas que eles teriam obrigação era de tacar punição na pessoa, Sim, né? A gente não pode esquecer aquela festa que eles cancelaram por conta de um participante que ameaçou. é. Que Por a que eles não gente. puniram o participante? Tudo bem, Sim. seria punição coletiva, mas esse caso não foi coletiva porque ficou muito claro que ele ameaçou e falou que E. ele ia beber, ele ia fazer acontecer Sim. e como falei, E. né, ameaçou.
Sim, Ele ameaçou. e a gente sabe a verdade dessa festa, que não foi nada disso, foi porque familiares dos outros participantes estavam tentando invadir a fazenda. Também tem, então, esse episódio que eles Tentando. acharam que eles falaram que cancelaram por causa do Thiago. Agora, que ele ameaçou e que ele xingou a produção ali, ele fez. Então, o que que Sim, acontece? E eles deram essa justificativa, então, para dizer assim, olha, a gente está punindo todo mundo, cancelando uma festa por conta dessa pessoa. Agora, por que que não puniu a pessoa? sim, E outra, o Thiago, ele saiu da fazenda, pulou cerca, sim, né? Quebrou tudo, foi lá como fala? Tratado por médicos e voltou para o programa como se nada tivesse acontecido, nada, absolutamente nada, sim. né? Então, e os restos dos participantes, a gente não pode esquecer de pontuar. Eles falaram muito sobre isso. O Irã falou, todo o grupo falou, mas poxa, o cara pulou a cerca, ele foi embora. Tá na regra que não pode, está no regulamento lá deles. Se fizer, aí eu fico pensando, quando o Pelé, ele mesmo leu o poder dele, porque quando está na mão da pessoa, a gente não sabia que tinha regra que a pessoa não podia ler mais, só podia ler uma vez. O Pelé abriu o poder e leu sozinho, não conversou com ninguém, cancelaram o poder do Pelé. E teve E poderes, depois não cancelaram o poder de quem conversou, foi sim, lá teve cochichar no poder, ouvido. Hã? teve poder lá que tava com a Bia lá, e a Pétala Isso, pra conversar com ela. a Bia estava com poder e foi Então, cochichar no ouvido da Deolane. sim, Então, assim, é dois pesos e duas medidas. Isso daí, o que que aconteceu? Uma parte dos participantes, eles mas perceberam que existia uma sim, passação de e, pano e para o que esse grupo fazia. isso daí mostra que o grupo A, eles estavam achando que eles tinham poder total. Po- po- Podiam tudo, Eles estavam pensando assim, a gente pode tudo, a gente lógico, pode tudo. Então, lógico. então E outra, para eles, você dá um feedback que só falou, que eu não falo nada de fora, dá um feedback que o Brasil está amando, continuem, o Brasil sim, está amando vocês. Oxe, e, e eles falarem, e daí quando algo não é benéfico ao grupo A, aí é manipulação, aí não pode, aí é escarcéu, aí pode juntar família no portão daí da fazenda, é, daí é. pode tudo, E porque lembra quando o Naldo, quando eles falaram que nem não precisavam ter falado, mas falaram que, é por isso que eu falo, eles falam depois, é aquela história, peixe morre pela boca. Falaram que a próxima vez que acontecesse ia ter punição, né? sim, A gente não sabe falar o punição, poderia ser qualquer coisa, mas é, agora com essa confusão generalizada aí que a família da Deolane foi aprontar na porteira da fazenda, é, nem nem passou assim por informação da Record que ela poderia ter sido expulsa. sim. Porque eles falaram que ia gerar expulsão, né? Foi É, expulsão que eles falaram. quando o Naldo foi jogar lá pétalas lá pra Isso. Moreira, aí falaram que a próxima vez ia ser punição pro participante E, a- e e daí ficou podia por ser isso. expulso. Sim, ficou por isso mesmo. E ainda nessa vez ainda, eles falam tanto que não passa informação externa, falam tanto disso que nessa vez mesmo que a gente tá citando aí do Naldo, eles falaram a Galisteu falou aberto para todo mundo na votação lá que não era para Pétala. E a Pétala, desde o começo, quando É, teve o helicóptero, achava que era para ela. estava iludida, né? Iludida, Sim, achando que era dela. Então, assim, essas contradições, que nem eu falo, a emissora, falhas, ela teve várias,
Omissão, ela também teve várias. É, mexer no game, ela pode mexer, só ela que pode. O público Sim, vai tirando, o público vai votando e tirando. Mas quem comanda, quem dá aquele jeitinho, quem vai para a roça, quem não vai, a emissora consegue dar uma mexida nisso, né? sim, Inclusive com as tretas, ela provoca as tretas, né? Agora, ela foi, eu acredito, foi omissa na hora de conter a violência das pessoas, a agressividade das pessoas, que ela já vinha fazendo isso na temporada passada, né? sim, Eu acho que na temporada da Jojo e do Biel, e da turma toda, eles tentaram controlar para evitar excessos, né? sim, Porque a Raíssa arrebentou tudo, lá chutou, quebrou porta, depois o Selfie também deu uma louca nele, ele que arrebentou garrafa, quebrou coisas, a própria Jojo amassou aquela garrafa, né? Então, foi, assim, eles estavam tentando controlar, colocar regras, né? sim, Mas quando chegou a do Rico, que teve, né, que o Rico venceu, eles estavam afrouxando um pouco as regras, porque o Dinho praticamente deu uma rasteira no Rico. E outra, foi. porque quando a pessoa se sente prejudicada ou se sente agredido, a pessoa tem que reclamar. O Rico falou não sei quantas vezes, ele me deu uma rasteira, ele quis me derrubar, ele me deu uma rasteira. E aí, a E produção não fez teve, nada. A e produção não fez teve, nada. e teve momentos do Rico que ele falou que ia falar no ao vivo isso daí, sobre a rasteira. É, Só que daí a gente acha, né? A gente, bom, a gente não sabe o que aconteceu, então a gente especula, mas a gente acha que a produção deu um cala-boca nele. mas o Rico, na verdade, quando ele reclamou, ele já viu. Ele reclamou várias vezes, eles não falaram nada. Então Sim, o Rico já viu que não ia dar em nada, porque ele falou várias vezes, não adiantou nada. Né? Nós vimos, ele ficou um tempão reclamando disso, e não sim, adiantou nada. Então, assim, eles vêm afrouxando a, assim, essa situação, e isso coloca em risco a segurança do participante. Aí, sim, quando chega nessa edição, que eles permitiram uma série de coisas, chega na situação do Chay e do Thiago, que ali eles estavam permitindo um monte de coisa. Quando chegou nessa situação, aí eles falaram que eles estavam a- pondo em risco a integridade deles e dos colegas, né? sim, Dos participantes. Então, veja, aí eles vieram com a mesma história que eles poderiam ter utilizado nas outras agressões anteriores, que eles não é, usaram, que eles não utilizaram, né? Então, assim, sim, na verdade, essa fazenda, se a gente lembrar da formação de roça, os xingamentos que teve, a sua mãe, eu vou pegar, não sei, eu vou pegar você lá fora, eu vou te atropelar, eu não te pego você, mas meu irmão te pega, porque eu te arrebento. Então, veja, uma série de coisas que teve nessa temporada que eles foram permitindo, sim, né? E depois ainda eles conseguiram manter o programa, é. porque Mas, do jeito que estava, a gente via que estava indo ladeira abaixo. Quando saiu o sim, Thiago e o Chay, aí eles acreditaram que eles conseguiram conter, sim, passaram por aquilo, explicaram não sei quantos comunicados que fizeram, aí ultrapassaram essa fase. E aí sobreviveram. Mas que está tão ruim que não possa piorar, né? mas aí, Miri, tu tem que lembrar de uma coisa. É reality! É reality! Pode tudo! É reality! É verdade, Mas, mas vamos verdade. voltar nisso no caso da Deolane. Que a Babi voltou pra sede, a família da Deolane ficou revoltada nos stories, ficou puta da vida nos stories. Aí a mãe da Deolane, ela foi internada, provavelmente por estresse dessa fazenda, que ela já havia já passar já por problemas já
com a fazenda já, nos stories já, que a gente já tinha visto já. E daí chegou a noite, a família, as irmãs da Deolane estavam na porta da fazenda, gritando, soltando fogo de artifício, e um lugar que é cheio de bichos, cheio de animais sensíveis, Chamando o responsável, né? Queriam falar, gritando, chamando os fãs, né? gritando, colocando a localização da porta da fazenda para irem lá. Até tem o boato que eles pagaram pro pessoal ir lá, que É, estavam Pix para pro os pessoal fãs, né? estar lá. Sim, pros Agora, fãs estarem. agora você tem que lembrar que de dia, logo quando, depois que a Babi voltou, a doutora Deolane, a chefona, ela teve uma reação que ela estava praticamente assim, bom, fazer o quê, né? Agora Sim. vamos ver o próximo passo, né? É. Aí, só que quando elas Na- estavam na academia conversando, a Morango estava revoltada, não se conformava, a sim. Pétala também não se conformava, falou um monte no ouvido dela. Aí ela, a ficha está caindo, agora que eu estou vendo que. Aí ela começou a se revoltar. Aí ela começou a se revoltar e ela começou a falar: minha família, eu não tenho família lá fora, minha família não está, como quem diz, não estão fazendo nada, né? E Agora, daí, eu aí, parecia que ela estava falando sobre a votação, que nem não conseguiram trazer ela, votar para ela ir para uma roça falsa, né? aí, aí ela tava já querendo, foi bem lembrado, foi que daí ela começou a dar indícios dela querer É, desistir. Ela falou pra Pétala que teve um momento na tarde que a Deolane estava no sofá, aí a Pétala falou assim: vamos tocar o sino? Aí a isso, Deolane falou assim: não, vou esperar até a noite. Não isso, tocou o sino, e daí a Deolane falou assim: eu vou esperar a minha família tentar me é, dar alguma resposta lá fora, tentar me é. passar uma resposta de lá de fora para ver se eu continuo ou não. Então, ela deu assim né, a letra. Olha, eu estou dando aquela deixa que a gente combinou, provavelmente, né? Sim, E aí que elas inflamaram, porque até os primeiros momentos que teve a roça falsa, quando a Babi ganhou, antes da Babi voltar do rancho, a família já estava aceitando. sim, É, foi por pouco, mas não deu. Agradeceu os fãs que votaram. Aí, até aí, quando a Babi voltou, que aí a coisa entornou por causa da reação. Aí elas viram, porque, por exemplo, enquanto a Babi estava no rancho, elas estavam comemorando, elas estavam felizes, elas estavam falando um monte, xingando a Babi, estavam por cima, como quem diz, está vendo? O público está vendo, a gente não estava errado, as e, malucas estão. O Brasil está gostando das sim. malucas. E para Elas estavam você ver, felizes. E a família, até então, a família não tinha se revoltado, sim, né? Porque estava, vamos segurar quem ri por último ri melhor. Quando for na final, deixa ela ganhar agora, porque quando for na final a gente bate e a Del vai ganhar, tal. sim, Vamos nos poupar, que a final está chegando. A família estava com esse discurso, todo mundo da família, inclusive a mama, né? é, Agora, o que que acontece? Quando a Babi voltou, que eles perceberam a reação da mulher. E outra, os recados que ela mandou, aí que começou essa movimentação da família, porque a família poderia ter se manifestado enquanto a Babi, depois que a Babi venceu, sim, né? Eles fizeram todo esse movimento depois que ela começou a fazer as falas dela lá dentro, dando a entender que a família tinha que ter feito alguma coisa, é. né? Mas a gente sabe que o negócio da mãe da Deolane é a minha opinião. O negócio da mãe da Deolane, o negócio de falar que a fazenda é manipulado, foi tudo uma cortina de fumaça, foi porque não queria ver a Deolane perdendo a final. Pra mim é óbvio isso, porque a gente já tinha falado já no outro episódio já que era uma final É, antecipada. Era uma é. final antecipada, já mostrava já quem ia ganhar já. Então a Deolane
ela já achou já que a Babi já tinha ganho já, estava esperando um sinal da família para ver se ela continuava ou não. Ela É. recebeu o sinal e daí ela saiu. Porque veja só, quando eles mostram, até ontem a gente estava com a situação da família indo fazer uma baderna, querer Sim. resgatar ela, porque falaram que ela estava em cárcere privado. Não foi Vamos. que falaram, não. Sim. A própria família fazendo stories lá, as irmãs falando, com o As contrato na lives. mão, com procuração. Ela está em cárcere privado, a gente quer E, resgatar, a Record não deixa, eles não querem e soltar ela, não sei o que lá. Então fizeram aquele escarcéu todo, só que tem um detalhe, é, a própria Deolane, o que que aconteceu? Ela, quando a edição passa todo o movimento que ela fez na casa e a forma como ela saiu, se ela imaginasse que a mãe dela estava mal, ela tinha se sim, desesperado. sim. E a reação E, ó, dela ali foi uma reação que acho que pareceu que foi alguma coisa que ela já imaginava que pudesse acontecer. E a forma como ela saiu, ela não poderia ter desabado, ter chorado, porque falaram da mãe dela. sim. E Então olha, ela poderia ter sentado, chorado, falado, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a minha mãe? Sei lá, qualquer coisa. Eu não vi isso, você viu? não. E olha, já que a gente tava falando já disso já, Agora que a mãe pode ter passado mal, porque assim, uma sim, senhora, nos stories o tempo todo reclamando, se defendendo, torcendo, chorando, xingando todo mundo, que ela estava brigando com todo mundo, defendendo a mulher e xingando, falando sim. mal, ela e as filhas. Então, veja, E tem ela poderia muito bem tá esgotada e ter ido para o hospital para sim. tomar um soro, sei lá, se E acalmar, olha, tomar um calmante. e olha, a gente também tem que lembrar também que essa família aí da Deolane aí, que é uma família de bens, né? Uma família de valores. Que a gente tem que lembrar também de um caso que aconteceu mais ou menos no começo do jogo, que Pois colocaram a é. foto da Débora lá para ficarem tirando com arma lá na foto da Débora. Tinha mais de pessoas, tinha de É uma foto. brincadeira que, na verdade, é tipo a brincadeira que o Lucas também fez, né? Que ele Que falou que era brincadeira. Ah, não, não falei, não era isso, não quis dizer isso, tal. Mas o que a gente sabe é o seguinte: é, não, não, a saída dela, na verdade, ela já andou dando declarações que vai contar tudo, porque isso, porque aquilo, né, tal, sim, foi ver a mãe e ela vai falar no tempo certo. Agora, eu acredito que o objetivo dela, que era vencer, ela imaginou que não pudesse conseguir e não quis correr risco de perder, né? sim. E também, assim, poderia ter sido expulsa também, É, né? E eles deram, como tinha essa história da mãe com problema mesmo de saúde lá no hospital, é, o que que aconteceu? Eles acabaram dando oportunidade para ela pedir para sair, né? E foi o que sim. ela fez. E, ó, Então, ela já tinha, quando ela percebeu a volta da Babi, ela já tinha dado indícios que ela ia desistir do programa, né? Que nem você falou. Ela comentou, ela falou que ia bater o sino, a Pétala falou que ia bater o sino, e ela falou que não precisava disso, que não estava ali para isso, e que ia esperar a noite, né? Então, sim, à noite armaram o circo, e foi a. E outra, eles escutaram tudo lá dentro, né? sim. E olha, vamos continuar esse negócio da família na porta da fazenda, que foi algo também interessante também, um ponto também interessante para mim, foi que tava todas as irmãs da Deolane lá na porta da fazenda e a mãe dela passando mal no hospital. Ninguém ficou com a mãe, né? Porque já que era a maior preocupação delas, ninguém ficou com a mãe lá no hospital. Todo mundo tava na porta da fazenda gritando, berrando, sendo que tem a regra, tem o contrato lá da Record lá que permite o familiar
se quiser avisar Pois é. alguém lá dentro, lá, se você passa, se algum familiar passar mal lá do lado de fora, daí o participante, se quiser receber informação ou não, o familiar que A decide se família vai, que escolhe, né? Que decide, né? a família que escolhe se vai avisar ou não. E não precisava desse circo todo que fizeram lá na porta da fazenda. Não precisava, sabe? Isso daí foi para chamar atenção, foi É, soltar. na verdade, foi o que eles fizeram o game inteiro. A Sim, família dela se manifestou, fez stories, reclamou, xingou, detonou o programa, a emissora, xingou, brigou, tretou com pessoas, com artistas que, sim, que eram contra, que não torciam para ela. Quem falou mal dela, quem falou mal não, a pessoa fez uma linha, não curtiu, falou qualquer coisinha, que nem o caso da Xuxa. Elas já detonaram a Xuxa, sabe? sim. Então, quer dizer, é um absurdo. Ela estava em pé de guerra, a família dela estava em pé de guerra aqui fora, sabe? Então, Isso, assim, totalmente desnecessário. sim. Então assim, o que que eles fizeram? Eles fizeram o que eles fizeram o tempo todo, aparecer, ficar em evidência e foram fazer a baixaria, né? Porque isso é uma baixaria, você concorda? Sim, sim. E Né? quando eles chegaram lá no Porta da Fazenda lá e começaram a soltar fogos, aí começou a reunir os fãs lá. Teve momentos, a gente foi assistindo, né? A gente foi assistindo das É, lives. uma live, eles fazendo live o tempo todo, Sim, né? o pessoal fazendo live lá. Aí teve um momento lá que bom, eu não posso afirmar, mas eu vi vídeo do pessoal gritando pra Babi ir tomar naquele lugar. Eu não sei quem começou, mas Ah, teve essa teve situação. sim, Teve essa teve. situação, teve a irmã da Deolane falando na live, a irmã da Deolane falando na live que ela ia procurar algum lugar ali mais perto ali para tentar gritar ou para entrar, porque elas estavam querendo invadir a fazenda. Já era outra conversa já. É, eles queriam resgatar a irmã, que a Então, irmã estava ele, presa, né? A então, Record não queria falar, liberar. Aí então começaram, libera a é, Deolane, né? eles Nossa, começaram, eles começaram a falar que a Deolane estava em cárcere privado lá é, dentro lá, e falaram que o Play Plus estava congelado porque na imagem que tá o Play Plus tava a Deolane dormindo lá na sala. é. É isso. Só que teve um momento lá que a Deolane acordou, daí conversou com a Bia, eu acho, com a Bia ou com a Pétala na sala, e daí falaram assim: Nossa, estranho, né? Soltaram fogo. Será que é o jogo do Brasil, que é no Então, Catar, né? E daí tem um fuso horário? E daí é. pensaram que era o jogo do Brasil. Então, e ela já estava escutando os barulhos. Depois elas começaram a escutar gritando o nome da Deolane, né? Até a câmera do quarto captou o pessoal gritando Deolane. É verdade. Eles escutaram tudo, escutaram com detalhes. Inclusive a própria Babi comentou, falou, eles falaram sobre jogo também. Então, assim, é coisas que às vezes eles puseram live, mas tinha hora que eles cortavam, porque as baterias do celular estavam descarregando, né? Aí É, uma hora ou o entrava um, sinal outra hora tava ruim. entrava outro, Sim, ou o né? sinal tava ruim, né? Porque no meio do É. mato, né? E depois você viu convocando, olha, os fãs tem que encher a van para vir para cá. Daqui a 10 minutos a van vai estar cheia, deu o endereço do Sim. escritório lá. E, e outra, juntou criança, juntou, né? Nossa, que absurdo, gente. Numa Aí, madrugada, sim, e ficou isso daí até levaram umas. Isso daí se estendeu a madrugada toda até e umas levaram carro 4 de horas da som, né? manhã. Levaram carro de som também. Foi até umas 4 horas da manhã. Tinha uma parte que eu lembrei agora. Teve uma parte que eu vi no Twitter que simplesmente tinha um cara com o microfone cantando lá no meio do pessoal. Teve show, teve pro pessoal, É, pô. é verdade. Foi um Pô, evento, né? Um evento, na foi um verdade. evento, foi. E todo mundo, daí, umas 4 horas da manhã, o pessoal começou a ir embora, as irmãs se acalmaram, a, Baixou polícia, né? Também a lá, né? polícia, daí falou que o jurídico da Record não estava acordado naquele momento, obviamente, né? Em pleno É, sábado, 4 horas da manhã, queria que o jurídico da Record estivesse lá.
mas não tava dormindo. É. E daí falaram que às 10 horas da manhã, quando amanhecesse, a gente ia saber já o que ia acontecer com a Deolane. Certo. Quando deu 10 horas da manhã, começou a pipocar o live, e na live falaram que a Record disse que não ia liberar a Deolane. Ah, é Falaram isso verdade. na live. É, Começou às 10 horas assim. Se é. estendeu, se estendeu até a tarde, que na tarde aí falaram que a Deolane tinha saído da fazenda. Que a É, Deolane já bateu. começou a aparecer vários tweets falando, Deolane está fora da fazenda, né? Começou do nada, todo mundo noticiando que ela tinha saído, tinha desistido. Sim, E até então a gente não tinha informação, só era informação, mas não tinha detalhes, né? não E tinha depois visto a começou a Deolane. aparecer ela já no hospital com a mãe, né? Sim, Mesmo antes da Record soltar a saída dela, avisar, já estavam mostrando fotos dela no hospital, né? O que elas fizeram foi que elas põem a vida dela pública, né? A vida sim, dela é pública, ela mostra tudo. Então, imagine se eles não iam mostrar a mãe no hospital, mostrar a chegada dela lá, né? sim. Porque, pelo jeito, eles vivem em disposição, né? A Porque família para parece que vive. A gente, eu falo a verdade, não via muito, mas sim, eles vivem em disposição, né? Pelo jeito. sim. E, A, e de publicidade, né? então, a Publicidade que. família, a família da Deolane, a família da Deolane, a gente pode dizer que é umas Kardashian do Brasil, porque tem que Do expor tudo. metaverso, né? Metaverso, né? Tem que expor tudo. E momentos depois que a Deolane ela saiu da fazenda e foi vista lá no hospital, lá, momentos depois disso, a mãe da Deolane já estava já fazendo publi. E teve publi até no meio da manifestação Na da live, irmã. Uma das irmãs começou a fazer publi lá durante várias, a manifestação. vários links, né? Nossa, Sim, gente, é um absurdo. É, isso daí para mim foi alguma coisa de caso pensado. Eles já tinham foi. planejado, porque você vê, ela sempre falava: se der ruim, a minha família já sabe o que fazer, não é? Ela vinha, E ela vinha falando isso: se eu tiver cancelada, a minha família sabe o que fazer. então, Então, e ela e percebeu que deu alguma coisa ruim, ela percebeu com o resultado da roça. sim, e olha, se a gente for ver também, teve um momento da live lá, da madrugada, que a irmã da Deolane falou que tinha um contrato com a Deolane, que ela poderia fazer o que quisesse com a Deolane lá dentro, enquanto a É Deolane verdade. estivesse lá dentro. Poderia Ela tinha fazer uma qualquer coisa. procuração que dava poderes, né, para ela fazer o Isso. que ela quisesse, E ela, vender, e ela tirar ela poderia, de lá. poderia bater o sino pela Deolane. Falou lá Isso na não live. existe, né? Então, mas eu não entendo, Miriam, eu não entendo, realmente eu não entendo eu não entendo qual que é o problema, porque Deolane é maior de idade? É. Então ela já é apta já a entender já um contrato já. Ela consegue entender um contrato com uma emissora. Certo isso? E, Certo. cara, ela não consegue. E daí ela cria esse caos todo por não saber perder. Uma pessoa que tem. Eu não sei, eu não lembro quantos anos a Deolane tem, mas ela não é uma pessoa nova, ela não tem 18 anos, ela não fez 18 anos agora, gente. Ela Segundo consegue. a Kera, ela tem 41, né? Mas aí a Kera chamou de senhora e errou na idade. Ela tem 34, né? Parece, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Mas a Deolane, ela consegue entender um contrato, gente. Ela consegue saber. Mas isso daí, na verdade, foi um circo que eles armaram, porque não tem procuração lá dentro, a Deolane, dentro da casa, ela não precisa de procuração, porque ela está presente. Sim, Então, não existe procuração da porta para dentro da fazenda. Da porta para fora,
Aí sim, a irmã dela, ela pode ter deixado a procuração para a irmã dela fazer o que ela quisesse. Mas da porta para dentro, não, porque né, esse negócio de bater sino não tem nada a ver. Isso daí é uma. Sabe aquela história que a pessoa conta que é uma mentira, como se fosse uma fake news. Aí ela conta ali, quem quiser que acredite, porque uma pessoa que é leiga pode até acreditar, Sim, mas não existe. Procuração é para quando você não está. Você dá uma procuração para a pessoa falar em seu nome quando você está ausente. sim, Agora, se você está dentro do game, ninguém pode falar por você, só você. Agora, do lado de fora, ela entrou no game, ela está confinada, certo? certo. As pessoas deixam procuração para. Por quê? Porque ela tem negócios aqui fora, ela tem contratos, ela tem uma série de coisas. Ah, vai renovar, vai estar na época de renovação. Ah, você pode fechar contrato. Você vê que vários ADMs, eles fecham alguns contratos enquanto o cliente dele, lá o confinado, tá lá preso, né? Sim, Então, por quê? Porque deixou procuração com amplos poderes para fazer uma série de coisas, né? Os da Juliette, todos eles fizeram. Por quê? Eles fizeram dessa forma porque muitas vezes a oportunidade chega porque a pessoa está bombando lá dentro as empresas vão procurando, né? Foi sim, o caso da Juliette é clássico. Ela já estava praticamente com milhões de seguidores sem saber e bombou, né? Ela ia ganhar o game e ela não tinha a menor noção. Então, o que que o pessoal daqui de fora fez? Começou já a direcionar vários trabalhos, já deixar tudo preparado, né? Para sim, quando ela saísse. Então, quando ela saiu, ela já pegou alguma coisa estruturada, né? E aí é, ela tomou a rédea, mas iniciou com procurações que ela deixou. E ela sim, também, a Juliette também era advogada, né? é, Então assim, a Deolane com certeza deixou procuração para tocar os negócios aí. sim, Agora, da porta para dentro, aí já é você chamar o público de otário, né? Porque é, ninguém entende. Ah, eu posso bater o sino por ela. Não existe isso. Não sim, existe. A pessoa está lá dentro, na verdade, ela pode sair, inclusive, por ela ter. Se ela tiver algum problema de saúde, ela pode sair por conta própria também. Não sim. tem nada a E ver. sem contar que como a Deolane está em um cárcere privado, segundo a família dela, É, tinha um sino bem grande, tinha é, ali embaixo, ali descendo as escadas, é, ali perto da área dos animais, que você é, bate o sino e daí você olha pra câmera, vai ter uma é, câmera que vai virar diretamente pra você. Você bateu, você vai virar a câmera pra você. Você fala assim, eu desisto e vai é, embora e fechou, é isso. é. E assim, foi uma coisa totalmente sem emoção. Eu digo assim, sem emoção, eu falo assim, não que ela precisasse obrigatoriamente ter uma reação. Mas quando você fala que a sua mãe está com problema, não está Sim, bem, e ela escutou aquele circo todo, porque diz que quando estava aquela bagunça toda na porta, as meninas estavam tudo rindo, dando risada, né? O Irã mesmo contou que elas estavam muito felizes com aquela bagunça que elas estavam escutando o nome da sim. Deolane, né? Mas é também como a própria Morango tinha falado lá dentro, lá, que a gente vai chegar ainda nisso ainda. Mas tipo assim, se você for pensar no lado lógico do pessoal que tá lá dentro, lá, você está confinado, e daí você escuta fogo de artifício, e É, daí você recebe a informação que a mãe de tal participante tá passando mal, pô, não tem uma ligação. Não tem uma ligação. Por que estão soltando fogo e artifício quando a mãe de alguém tá mal? foi isso que eles falaram, não encaixa, a história não encaixa, né? Mas, por exemplo, aí é que tá, jamais ia se brincar com a saúde de uma pessoa, né? De um Sim, familiar, né? Então, a história que foi colocada, inclusive, eles mostraram a mãe internada, e a própria Record diz que isso a gente não sabe se aconteceu, se é obrigatório pelo contrato demonstrar porque assim, para a Record dar uma notícia lá dentro,
eles têm que constatar que a notícia é verídica, para dar notícia para eles, né? Sim, Se não for uma pegadinha, que essa história não era pegadinha, era realmente uma história que o participante tem que ser avisado, eles tinham que constatar que era a verdade, né? Porque senão o próprio participante ele fica numa situação que, peraí, mas falaram isso, mas não é, por que que falaram se é mentira? Alguma coisa assim. sim, Então, ela deve exigir algum atestado, porque eu lembro que nessa confusão toda, enquanto estava acontecendo toda esse circo, né? é, falaram que a Record estava analisando e tinha pedido um laudo médico, né? Por sim, quê? Porque eles têm que ter esse documento guardado, isso vai fazer parte do arquivo da temporada. Houve uma sim, desistência porque a mãe não estava bem, estava internada, passando mal, e existe um documento do hospital atestando isso, porque não é de boca isso, né? Não é assim verbal. Mesmo sim, porque a participante pode se sentir prejudicada. Então, você tem que ter um documento que comprove que a família está pedindo e que realmente que tem um documento do hospital, né? Do médico. sim, Então, com certeza esse documento foi apresentado para a emissora. E sim, enquanto não foi apresentado o documento, eles não abriram mão, falaram, não, se vocês querem que se a mãe dela não está bem, a gente precisa da documentação para juntar, né? sim, Eu sei porque assim, eu trabalho. Você não existe possibilidade de você encerrar um processo de qualquer coisa sem a documentação. Então, ela entrou na fazenda, teve os requisitos para entrar, tem toda a documentação dela de entrada, e a saída dela, se teve esse motivo, tem que estar muito documentado o motivo que ela desistiu, mesmo ela tendo pedido para sair, né? sim, Então, tem que ficar bem claro o motivo. E quando é solicitação vinda de fora, que a família que se manifestou, né? Porque a Record foi passar para ela uma informação da família. Não foi do sim, nada que ela falou, eu vou sair. Ela falou que ia sair, sim. Mas no momento que ela decidiu sair, a gente não sabia também se ela estava blefando, se ela estava só falando, mas ela deu esses recados para a família. E quando ela resolveu sair, foi por conta da solicitação da família, que a mãe dela não estava bem, né? sim. Bom, mas agora indo para a parte de hoje, domingo, o que que aconteceu? Vamos falar de domingo, falar também do programa também de hoje também que Da edição, né? passou muita coisa que a gente não viu, que no programa mostrou a Deolane, ela primeiro sendo chamada pro closet, que no Certo. closet passaram a informação para ela, a produção passou a informação para ela, que o estado de saúde da mãe dela. E também a gente tava falando também do laudo médico também. O laudo médico também é para falar pro participante também se tá em um estado muito crítico, se, se é Ah, muito sim. isso é muito difícil, o negócio, o que ela tá passando. Então provavelmente avisaram também a Deolane também como que tá o estado dela, não falaram só, ela tá no hospital. Não falaram só isso, né? Então falaram É. o estado crítico, como que ela tá, enfim. E a Deolane, ela optou por desistir. Então, teve também o esquema também dela também de bater o sino lá, bater o sino e pediu para desistir e logo em seguida ela saiu. Ela saiu até pela porta até do que tem na perto A da porteira. área. A Isso, a porteira porteira que que o Thiago pulou, né? não, a porteira não, tem a portona que eles vão para a prova do fazendeiro, ou vão pro deck Isso, de é. votação, tem aquela portona lá e foi para lá que eles foram, que ela foi levada, foi embora, foi. Quando avisaram lá dentro lá que que saiu no telão lá que a Deolane ela tinha desistido por causa da saúde da mãe, a Moranguinho já começou já a criar já um escândalo lá dentro já, falando que não tinha nada a ver com a mãe dela, que E a tinha Pétala acontecido. também, né? Sim, mas quem começou primeiro Foi a foi a Morango. Morango.
A É. Morangue começou a falar assim, não, isso daí não é verdade, não é verdade, gente. Isso daí não é verdade, isso daí é um plano da Deolane Depois pra tentar a sair. Pétala começou, não é verdade, não é verdade, não é verdade, né? Sim. E daí a Moranguinho, a Pétala e a Bia começaram a arrumar as coisas pra ir embora. Começaram a arrumar as coisas pra ir embora. Falar assim, não, a gente vai embora também. A gente vai bater o sino também, porque isso daí é manipulado. Começou a falar um monte de coisa do programa. E a Começou, Babi até falou, nossa, mas eles não iam brincar com uma situação dessa, não iam falar que a mãe dela tá passando mal se não tivesse, né? O sim, Irã até falou, não, não, jamais eles iam, né? é. E logo depois de um tempo, chamaram todo mundo pra sala. A, no quarto já tava já todas as roupas já arrumadas, já porque mostrou uma cena de todas as roupas já arrumadas já lá no quarto já. Em cima E das camas, né? É, sim, chamaram todos para a sala para a Galisteu explicar toda a situação da roça falsa e é, também da mãe também da Deolane também. Então a Galisteu ela explicou que a roça foi falsa, que não teve o sorteio lá que ela tinha falado lá, que foi a Babi mesmo que escolheu que era o Irã e o André que ia para o rancho, explicou, falou lá que a votação foi apertada e diz também que a Record também não ia brincar com a saúde de um parente, de um familiar, de um participante. Não ia mentir o pessoal lá é, dentro lá sobre isso. é. Explicou e ficou por isso mesmo. Só que a Morango ela é uma piada, ela é. Ela Porque continuou né, sim, com a ideia fixa dela. sim. E a Moranguinho, quando acabou o discurso da Galisteu, a Moranguinho perguntou se estava ao vivo, se o público estava assistindo isso. E daí a É. Galisteu falou, tá ao vivo no Play Plus, tá? A Moranguinho continua ainda questionando o programa ainda, Não deu para sabe? entender a postura da Morango, porque assim, ela falou assim, não, mas não é possível, eles vieram fazer vieram para a porta daqui da fazenda, soltar fogos, então, quer dizer, na verdade, aí que a história não encaixa, né? Não, Sim, não combina, né? Que nem como que a pessoa está passando mal e eles vêm para a porta comemorar, gritar, soltar fogos, ficar gritando o nome da Deolane, né? sim, Então, na verdade, o que eles escutaram de confusão e de gritaria, eles estavam achando que era alguma coisa benéfica para, tipo, os fãs vieram para a porta para gritar o nome dela. Eles estavam achando bom isso daí, né? sim, As meninas estavam achando o máximo, né? é, E, e, e ela também, porque ela estava na casa, né? sim, Então, acho que ela falou, nossa, o que está acontecendo, né? E é, só que quando veio essa notícia, por isso que elas estavam do jeito que elas estavam desacreditadas, né? Primeiro sim, que a pessoa saiu, porque elas não sabiam que a Deolane ia sair assim, né? De repente, né? E sem nem falar nada com elas, nem comentou mais nada, né? é, E segundo, que nem elas achavam que ela estava em atendimento, né? Lembra? Que elas sim, falaram, ela está em atendimento. Aí, quando deram a notícia, elas ficaram em choque. E aí elas começaram a ligar os pontos, mas falando, não é possível que a mãe dela está doente, e sendo que estão fazendo uma festa na porta sim, da- até a Moranguinho tinha falado que se a mãe dela estava realmente mal, não teria motivo para fazer essa algazarra toda, sendo que Isso, tá no contrato que era só entregar o laudo para Record e a Record ia avisar. é, que ela estava na regra, né? Sim, E depois disso, elas continuaram acreditando que tinha alguma coisa errada, não adiantou nada a Galisteu falar, que depois a Galisteu teve que voltar para falar, né? mas ó, já vamos falar já disso já, que elas não acreditaram no negócio da Galisteu, continuaram arrumando as malas para ir embora, para tocar o sino.
É, E teve uma parte antes do negócio da Galisteu, teve uma parte que a Moranguinho ela foi pro atendimento de psicólogo, e daí quando ela sim. saiu, ela falou pra Pétala que ela tinha visto um vídeo da Deolane com a mãe dela. Então. Agora, havia necessidade disso? Para quê? Sim, Né? Quer dizer, ela desconfiou da emissora, a emissora, para provar que estava falando a verdade, não tinha necessidade. Mostrar a Deolane com a mãe, já no é, hospital, né? No hospital. sim. Então, sabe, quer dizer, a gente não sabe nem se foi live, se foi foto, o que foi, mas o que quer que seja, é nessa hora que você vê que a emissora ela comete erros e falhas. Por quê? Para que isso mostrar? Eles têm que acreditar, o problema é deles lá se não estão acreditando. Aí quando aconteceu isso daí, quando acalmou os ânimos de Morango, Pétala e Bia, a Galisteu entrou de novo antes do sorteio da prova de Isso. fogo. Aí ela falou, vou aproveitar, né? Uhum. Sim, ela aproveitou Aham. e daí falou lá que a Record tem credibilidade, tem não sei quantos anos tem de televisão 20, e nossa, 70 que anos. que daí a Fazenda tem 14 anos e os diretores já sabem já o que fazer, já é um programa de credibilidade e ninguém vai tirar a credibilidade da Fazenda, e essas coisas. Não, não, ela foi além, ela ainda falou assim, vocês, quem acredita, muito que bem, quem não acreditou na história, Pode ir já embora. sabe o caminho que pode tomar, que é o caminho da roça, né, da rua. Sim. Então ela E deixou olha, muito claro, ela deixou muito claro. Não, e ela falou assim: eu estou avisando para vocês que vocês me respeitem. Ela foi bem dura. Eu nem sei sim, se isso vai passar amanhã, né? Porque é eu na acho que edição de vai. amanhã. Ela falou: eu estou pedindo que vocês me respeitem como apresentadora, respeitem a emissora. Ela foi bem dura e falou: Foi. quem acredita muito bem, quem não acredita sabe o caminho que tomar, que deve É, tomar. Isso, Nossa, esse discurso aí já era para ser falado já é, desde lá do começo, já que a gente já vinha é, falando já que a Galisteu estava deixando as coisas acontecerem, não é. estava pegando o pé dos participantes que estavam interrompendo ela durante a votação, desrespeitando o programa. É verdade. E Na eu, última ela tentou, né? Nas últimas ela ainda tentou. Por favor, sente, pare de falar, não sei o que lá, mas sim, ela realmente passou maus bocados aí no ao eu, vivo, né? E sim. outra, eu acho que desnecessário para acalmar os ânimos, ela falar que a disputa foi acirrada, não tinha que falar porcentagem, Não, ela não né? falou Já porcentagem, só falou só não tem. que foi Não, mas acirrado. você falar que foi acirrada para dentro da casa. Sim, Ela costuma falar que está acirrada para nós, para o público. sim, Agora, você falar para dentro da casa que a disputa foi acirrada, não tem isso daí, não deveria ser permitido. É uma informação externa que eles falam sim. que não passam. Porque, por exemplo, essa informação para eles é uma informação que mexe no jogo. Por quê? Eles vão falar, então não foi bem assim, essa É. roça falsa, né? Tanto é que eu acho que agora quando a Deolane se acalmar, quando os ânimos acalmar, ela vai ver a porcentagem e talvez, se ela não tivesse saído, ela teria até ganhado até, sabe? Porque Então, na tá. final, O jogo. na final sempre movimenta mais, na final sempre tem muito mais voto. É verdade. Agora, ela desistiu, né? Agora, a forma como ela desistiu vai sempre ter a história da saúde da mãe. Sim. Então, quando envolve a saúde de um parente, aí fica difícil, né? Então, essa é a história que vai ser a história da desistência dela. Por exemplo, quando você informa que a disputa foi acirrada, eu acho que essa informação da Galisteu piorou ainda, porque ela, além dela falar isso, ela também falou que oscilou muito. Fica Ela trocando não toda pode dar hora. essas, ela não pode dar essas informações, porque se oscilou muito, qualquer uma das duas poderia ganhar, e a gente viu que o percentual não foi tão.
tão mínimo que nem foi de Sim. outras roças, né? Aí depois elas falaram, né, a Morango, não, mas eu não quis dizer que foi manipulação da emissora, eu quis dizer que foi alguma coisa de fora. Poxa, Mas a gente sabe. tem nada a ver. A gente sabe que ela quis dizer que teve manipulação da emissora. A gente Eles sabe falam porque ela mesmo tinha falado no dia que a Babi voltou que ela ia ver se o público realmente sabia isso, que tinha isso. roça falsa. Isso. E depois tem um detalhe, ela perguntar se o público estava vendo o que ela estava falando para. Gente, a Morango, por exemplo, parou a Adriane para perguntar: o público está assistindo o que você está falando para a gente agora? Olha, absurdo. E se a Galisteu respondesse não, o que a Moranguinha ia fazer? Ia desistir? Ia fazer o quê? Eu Ia não quebrar a entendi. TV? A Morango, ela está viajando em alguma teoria de conspiração que está na cabeça dela. Tá, Sabe por quê? Porque ela se grudou na Deolane e ela quer porque quer tá certa. Por sim, exemplo, se a Babi ganhou uma roça falsa, é porque a Babi foi a mais querida sim. dessa roça. E, ó- e olha que eu acho engraçado que a Pétala teve um momento no quarto que ela falou assim: parabéns, vocês conseguiram tirar a campeã que ficou três É meses aqui. verdade. Se ela é tudo isso, se ela é campeã, se ela ia ganhar, É o muita que vocês estão. petulância. Não, mas o que elas estão fazendo lá dentro? É verdade. Ela vai dar o prêmio pra elas, vai chegar. Se a Deolane tivesse na final com elas, ia falar assim: não vota em mim, vota na Deolane? Elas iam fazer isso? Pior é que elas se anularam tanto que eu não sei, nenhuma delas tem capacidade de ganhar no lugar da outra. Sim. Né? Porque o programa era dela, já estava ganho, todo mundo sabia que ela ia ganhar, ela carregou nas costas. Que é isso, gente? Então, assim, sabe, é muita petulância, né? É arrogância da pessoa, achar Arrogância. que todo mundo ali não presta, que ninguém tem capacidade, que ela, a mulher Que chegou para. só, que só Ah, Deolane tem fama, só Deolane só tem fãs, só Deolane. mas sabe o que eu acho? Essa roça falsa serviu para isso, para esfregar na cara delas que, não, que nem tudo ia ser do jeito que elas achavam. Por quê? A Agora, Morango, ela tomou um tombo tão grande, que a Morango, ela entrou nessa depois. sim, E depois ela criou raízes ali de um jeito, porque ela achava que ela estava do lado certo ali, que o público estava amando isso e aquilo. E elas eram fortes, que ninguém conseguia ganhar delas e tal. Na roça elas iam voltar. Conclusão, e ela descobriu com essa roça falsa que alguma coisa não está batendo. E aí ela está, como fala, ela não quer acreditar. Por quê? agora, Porque ela jogou errado, né? Porque sim, se ela se grudou numa pessoa que ela achava que pudesse levar ela para uma final e ela se anulou, e se elas tinham essa convicção que a mulher ia ganhar, que era forte, e elas não iam ter nada no programa, sim. entraram para quê então, né? Agora eu me pergunto agora se como elas vão pra roça, eu quero saber se elas vão pedir voto para continuar, já que o programa é tudo isso daí que elas falaram, eu quero ver se elas têm culhão para falar assim, não vota em mim, não vota em mim, eu não quero continuar. Cara, eu acho que essa festa não vai ter a Deolane, eu acho porque ia ser muito injusto com tudo que aconteceu já que eles gostam tanto de credibilidade, falar de tanto de credibilidade, a Record, tem 14 anos de Fazenda, teve Fazenda que teve expulso, o expulso não participou de festa nenhuma de ex-eliminados, teve expulsos, desistentes, que eles não foram nem chamados para ir Não, para final, sabe? o que aconteceu, por exemplo, com o último que a gente tem de desistência, que foi a Medrado, ela não foi chamada, né, para nada, eu não É, lembro. ela não Então a foi Medrado, chamada. ela desistiu, né? Sim, E só que nessa edição eles estão fazendo diferente, né? Os expulsos eles trouxeram. Então,
E só teve expulso, não teve desistente nessa, né? Agora teve a Deolane agora. Então, o primeiro é desistente. Só que se os expulsos foram chamados, por exemplo, o desistente, eles podem ter mudado o contrato, ter feito de uma forma que a pessoa fica disponível para a emissora, porque tá no contrato isso ainda. Sim, Não sei se, porque se eles chamaram expulsos, o Chay e o Thiago fizeram as lives, participaram dos programas, então, agora, provavelmente, eles devem fazer alguma coisa, isso se ela não se negar, né? é, Porque o que ela queria era exposição na TV. sim, Então, eu tenho a impressão que ela vai espairecer aí, vai fazer os programas, eu acho. é, Vai aparecer na TV, aí não sei se vai aquelas, no Faro, não sei o que vai acontecer, mas é, é bem capaz, porque ela queria ficar na mídia, não queria? sim, Então, o intuito dela era ficar na mídia, ela conseguiu o tempo todo que ela estava lá dentro, e a família fazendo barraco aqui fora. Agora, ela saiu desse jeito, e não vai, eu não acredito que ela vá poupar de cal. Eu acho é, que ela vai que nem, vai, sabe, dar um up aí, e não sei nem se ela vai, dentro do contrato dela, que mais que ela tem que cumprir, né? sim, E talvez ela apareça ainda, né, na emissora. O intuito dela é esse, se a emissora, se ela não transgrediu, a emissora não considerou que ela transgrediu regras, porque manteve ela até onde pôde, né? sim, E a saída dela foi por conta da saúde da mãe, que é o que ficou, né? Então, isso. eu acredito que ela vai aparecer na programação, sim. Sabe aquela É, coisa? mas Ela não vai aí, entrar na TV para ficar agredindo e xingando as sim. pessoas, Mas né? aí tem que ver se ela vai aceitar. O maior problema é esse, né? Porque Então, ela saiu com a cabeça, ela saiu de lá de dentro com a cabeça que a fazenda é tudo manipulado, e daí é, agora a família dela que estava lá querendo até processar a Record, é, provavelmente também vai falar também que a fazenda é manipulado também, é. sabe? Então eu acho muito difícil a Deolane ir continuar na Record, sabe? A Ela gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é que nem eu falo. Como tudo é um game, ali é da porta para dentro é reality. game, é reality. Quando você sai, acabou o reality, né? Então, Sim, provavelmente vai ser aquela velha história, vão convidar. Eu acredito, se ela quiser continuar nos holofotes, porque ela tinha um objetivo quando ela entrou, sim, né? Então, o objetivo dela, senão ela não tinha entrado, ela queria provavelmente ficar mais conhecida, queria uma oportunidade na TV, talvez, você entendeu? Porque sim, tem um monte de gente, ela é famosa aí na internet, mas um monte de gente que ela tem contato, que vão às festas, tudo, são pessoas famosas, né? São sim, artistas, ela tem muito contato com artistas. Então, assim, provavelmente eu acredito que ela ia entrar nesse meio, e ela é a Record, né? Foi onde ela escolheu, sim. né? Mas, Então acho que pode ser que ela continue sim. sim. Bom, mas é isso, né? Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.